Os outros gênios do Palácio do Penhasco Negro eram diferentes de Zhao Feng, que havia alimentado todos os outros cadáveres fantasmas para esses 2 cadáveres fantasmas de bronze verde. No caminho, Ye Yanniu matou muitas feras raras com linhagens que eram um ótimo alimento para os 2 cadáveres fantasmas. O antigo escorpião gigante tinha uma linhagem muito pura, o que tornou as auras dos 2 cadáveres fantasmas mais fortes e seus corpos sofreram uma mudança desconhecida. Além dos 2 cadáveres fantasmas de Hank Lord verdadeiro de Shigi, os outros cadáveres fantasmas do Palácio do Penhasco Negro provavelmente não poderiam ser comparados aos de Zhao Feng. O poder de batalha desses 2 cadáveres fantasmas de bronze verde é extremamente forte. Após adicionar o saco de veneno, até mesmo lords verdadeiros podem morrer se forem envenenados. Zhao Feng colocou sua consciência na técnica secreta de controle dos 6 cadáveres fantasmas. Essa habilidade tinha os requisitos sobre como adicionar veneno aos cadáveres fantasmas. Zhao Feng tinha algum conhecimento sobre medicina e o cadáver venenoso era um tipo de ingrediente. Não foi muito difícil adicioná-lo ao cadáver fantasma de bronze verde. No entanto, Zhao Feng não fez isso imediatamente. Embora o veneno fosse extremamente mortal, ele perdeu um pouco de poder depois de deixar o antigo escorpião. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto era que, embora esse veneno ameaçasse criticamente aqueles no Hank Lord verdadeiro, isso só aconteceria se a pele fosse cortada e o veneno pudesse entrar no corpo. Era quase impossível para o cadáver fantasma de bronze verde romper diretamente a defesa de um Lorde verdadeiro, especialmente se eles estivessem em guarda. Portanto, Zhao Feng não o adicionou imediatamente. Pegar o saco de veneno foi apenas o primeiro passo. Havia muitos outros fatores que precisavam ser considerados. O lado do Palácio do Penhasco Negro. Irmão mais velho, Shigi, se aquele garoto colocar veneno no cadáver, a ameaça será muito maior. A garota que originalmente possuía o Lótus Negro mordeu os lábios e olhou para Zhao Feng controlando os 2 cadáveres fantasmas de bronze verde com ódio, medo e inveja. Ela nunca pensou que chegaria o dia em que ela entregaria os cadáveres fantasmas. Com esses 2 cadáveres fantasmas, ninguém abaixo do Hank Lord verdadeiro seria capaz de chegar perto de Zhao Feng. Se Zhao Feng tivesse isso no encontro sagrado do dragão verdadeiro, ele poderia facilmente destruir os animais espirituais de Tantai Laniui. Ele é apenas um novato que acabou de entrar no Dao dos cadáveres fantasmas e seu verdadeiro poder não será totalmente liberado. Embora o saco de veneno seja precioso, seu veneno perderá muito poder após sair do corpo e vale muito menos do que o cogumelo venenoso Yin e a fruta vidro de sangue na caverna. O cogumelo venenoso Yin é um item de alto nível para cadáveres fantasmas. Shigi disse confiantemente. Em seu coração, Zhao Feng era incomparável entre aqueles abaixo do Hank Lord verdadeiro e somente aqueles no Hank Lord verdadeiro podiam cuidar dele. Comparado com o saco de veneno, ele estava mais cauteloso com a linhagem ocular de Zhao Feng. Zhao Feng tocou o Lótus Negro e pegou de volta os cadáveres fantasmas de bronze verde. Naquele momento, os 2 cadáveres fantasmas atingiram um limite e enfrentaram um forte gargalo. Além disso, como os 2 aumentaram de força muito rapidamente, eles precisavam de uma base sólida e quando os cadáveres fantasmas atingissem um certo nível, eles teriam inteligência. Os 2 cadáveres fantasmas de bronze verde de Zhao Feng já tinham um pouco de inteligência, e com o aumento de força, eles também precisavam de um aumento de inteligência. O que Zhao Feng fez foi usar seu olho da alma de gelo para enviar um pequeno fluxo de frieza para ajudar a consolidar a alma imparcial no cadáver fantasma de bronze verde. Em frente à caverna, os 3 grupos se organizaram um pouco e decidiram vasculhar os despojos de guerra dentro da caverna. Tudo o que obtemos agora depende da nossa capacidade. A figura do Lorde verdadeiro vestido de sangue brilhou enquanto ele desaparecia na caverna. O escorpião ancestral já havia sido eliminado e provavelmente não havia muito perigo na caverna. Os 3 lados iriam dividir os despojos. Comparados com os outros, Zhao Feng e Ye Yanniu tinham uma vantagem menor, pois tinham menos pessoas e o número de tesouros que eles obteriam seria definitivamente menor do que os outros 2 lados. Vamos! Ye Yanniu pegou o pequeno gato ladrão e o transformou em um raio de luz que avançou em direção à caverna. Seu cultivo era o mais alto e sua velocidade também era de primeira linha, sendo mais rápida que a do jovem vestido de sangue e de Shigi. No caminho, Ye Yanniu nem sequer olhou para os tesouros normais. Surpresa brilhou nos olhos de Shigi e companhia. Não é de se admirar. Ye Yanniu trabalha sozinha e, portanto, busca qualidade e não quantidade. Se ela conseguir todos os recursos de primeira aqui, o valor dele superará todos os outros juntos. Zhao Feng entendeu. Ye Yanniu tinha seus próprios planos desde o começo. Ela estava sozinha e somando a Zhao Feng, que eram apenas 2 e definitivamente não podiam ser comparados com os outros 2 lados. Portanto, Ye Yanniu desistiu da maioria dos tesouros normais, escolhendo apenas os melhores. Tanto Shigi quanto o Lorde verdadeiro de manto vermelho teriam dificuldade em fazer isso, mas Ye Yanniu tem essa força. Os 2 juntos talvez nem sejam páreo para ela. O pequeno gato ladrão ficou no ombro de Ye Yanniu e ocasionalmente brandia o chicote de sangue da cobra mística para roubar alguns dos tesouros que estavam por perto. Tanto os olhos de Ye Yanniu quanto os do pequeno gato ladrão eram aguçados. O trabalho em equipe dos 2 e sua velocidade em roubar tesouros surpreendeu e fez Shigi e o Lorde verdadeiro vestido de sangue entrarem em pânico. Não podemos deixar que ela faça o que quer. Vocês vão salvar os outros tesouros, nós vamos detê-la. Shigi e o jovem vestido de sangue ordenaram que os outros pegassem os outros recursos. Os 2 lordes verdadeiros voaram em direção a Ye Yanniu para competir pelos outros recursos de pico. A situação agora ficou clara. Os 3 lordes verdadeiros estavam de olho nos melhores recursos, enquanto os demais miravam nos tesouros medianamente bons ou nos bons que haviam sido perdidos. Afinal,
Os 3 lords verdadeiros estavam competindo entre si e perdiam alguns bons tesouros de tempos em tempos. Entre eles, Zhao Feng era um coletor profissional de itens perdidos. A capacidade de inspeção dos olhos espirituais de Deus permitiu que ele visse através de paredes e coisas que nem mesmo os 3 lords verdadeiros conseguiram ver. Zhao Feng de repente lançou um arco de relâmpagos e arrancou lama de uma parede, retirando uma pedra preta transparente. Pedra de marcação do céu. Esta pedra pode fortalecer o corpo, os ossos e até mesmo cadáveres quando transformada em pó. Os olhos dos discípulos do Palácio do Penhasco Negro que estavam próximos brilharam enquanto eles corriam, mas Zhao Feng era muito rápido e mais da metade deles já havia sido capturada por ele. O manto de sombra Yin de Zhao Feng balançou e sua figura se transformou em várias figuras que eram difíceis de serem distinguidas por aqueles abaixo do Rank Lord verdadeiro. Embora ele estivesse pegando os itens perdidos, ele tinha que manter uma certa distância entre os 3 lords verdadeiros, nem muito rápido nem muito perto. Se ele estivesse muito perto, poderia ser atingido pela onda de energia restante da batalha. Se ele estivesse muito longe, Zhao Feng poderia perder algumas chances, o que atrapalharia seu plano. Mais um tempo depois, Zhao Feng de repente abriu uma parede e arrancou 2 cabaças verde escuras. Cabaça espiritual verde, um item misterioso que pode manter as plantas frescas e armazenar remédios em erosão. Então está aí a cabaça espiritual verde. Ouvi dizer que um rei do reino do Deus vazio uma vez colocou sua alma nela quando estava prestes a morrer e renasceu, roubando um corpo depois de 100 anos. Os gênios do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua olhavam para Zhao Feng com ganância e inveja. Os do Palácio do Penhasco Negro estavam cautelosos e um pouco hesitantes, pois já tinham visto a aterrorizante linhagem ocular de Zhao Feng antes. Garoto, me passa a cabaça espiritual verde. 2 gênios do Palácio Demoníaco da Lua que não se importavam com o clã espiritual da Lua Pura avançaram em direção a Zhao Feng. Embora esta cabaça espiritual verde não tivesse poder de choque e não pudesse aumentar a força de alguém, era um item raro e as lendas sobre ela lhe davam um alto valor. Talvez até mesmo os soberanos do reino núcleo de origem ou os reis do reino dos deuses do vazio se interessassem e colecionassem um ou 2. Olho do coração. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng examinou vagamente os 2 do Palácio do Demônio da Lua e suas figuras congelaram instantaneamente. No instante seguinte, os 2 se atacaram, com os olhos cheios de ganância sem limites. Quando você está cheio de ganância, é quando há uma falha em suas emoções. Zhao Feng riu friamente em seu coração. Quando havia uma falha no coração de alguém, o olho do coração de Zhao Feng podia afetar até mesmo aqueles no Rank Lord verdadeiro. Zhao Feng pegou as 2 cabaças espirituais verdes e seguiu atrás dos 3 lords verdadeiros para não ficar muito longe. A profundidade e o espaço dentro desta caverna eram maiores do que se imaginava. De vez em quando, apareciam escorpiões, cobras, aranhas ou insetos, e os gênios perdiam uma camada de pele, se não morriam, se os encontrassem. O coração de Zhao Feng estava calmo e ele continuou mantendo distância dos 3 lords verdadeiros enquanto também coletava recursos preciosos pelo caminho. Orvalho do broto de bambu do céu solar e lunar. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng encontrou algumas gotas de orvalho perto de alguns brotos de bambu, e o luar parecia brilhar sobre elas através de pequenos buracos nas paredes. Nessa grande caverna com sons de batalha por toda parte, era extremamente difícil notar essas poucas gotas de orvalho. O orvalho do broto de bambu do céu solar e lunar existe em áreas úmidas, purificadas pelo sol e pela lua. Os brotos de bambu do céu, mais raros, levam mais de 10.000 anos para se formar. Zhao Feng não podia deixar de se sentir sortudo por ter copiado as 10.000 ilustrações de plantas do clã da Lua Quebrada. Ele também memorizava informações sobre tesouros e feras raras por onde passava. Portanto, Zhao Feng tinha uma descrição dos itens que poderia determinar qual item eles eram quando escaneados pelo olho espiritual de Deus. O orvalho do broto de bambu do céu solar e lunar não só equilibra o yin e o yang dentro do corpo e aumenta o cultivo, como também aumenta a energia mental e ajuda aqueles com alta compreensão a compreender as leis do céu e da terra. Os gênios próximos notaram as ações de Zhao Feng e ficaram surpresos. Que sorte esse pirralho tem! Ele encontra tesouros raros por onde passa. Provavelmente não é sorte, mas algo a ver com a linhagem dos seus olhos. Os olhos daqueles do Palácio do Penhasco Negro e do Palácio do Demônio da Lua estavam vermelhos de ciúmes e quase tentaram roubar Zhao Feng. Também havia 1 ou 2 aqui com linhagens oculares, mas seus poderes de inspeção não eram nada comparados aos de Zhao Feng. Ótimo, com este orvalho de broto de bambu do céu solar e lunar, o sucesso do meu plano será muito maior. Quando minha energia mental for purificada e aumentar em poder, ela poderá ameaçar aqueles no Rank Lord verdadeiro.